Ronaldinho e Messi são os dois maiores camisas 10 que o Barcelona já teve e provavelmente dois os maiores de toda a história. E eles já jogaram juntos no mesmo time, o que é algo raro de se ver. Até porque não é sempre que você vê dois gêmeos absurdos jogando juntos. Se você não conhece essa história, deve estar imaginando uma coisa, mas provavelmente a realidade é um pouquinho diferente do que você está pensando. Isso aconteceu entre os anos 2004 e 2007. Nessa época, Ronaldinho era simplesmente o cara. Foi nesses anos em que ele se tornou verdadeiramente o bruxo. Ele foi o melhor do mundo em 2004 e 2005, e acho que nem preciso te lembrar o que ele fez, né? Dribles mágicos, de tirar o fôlego, e que entraram para a história do futebol. Golaços lendários, e claro, muitos títulos. Naquela época, Ronaldinho era tão grande no mundo do futebol que se discutia se ele seria tão lendário quanto Pelé e Maradona, o que infelizmente não aconteceu devido à queda de rendimento que ele teve em sua carreira. Mas voltando a falar de Barcelona, esses títulos e toda a atenção da mídia que o craque trouxe ao time catalão literalmente salvaram o clube. Durante esse início dos anos 2000, o Real Madrid era simplesmente avassalador na Espanha. Florentino Pérez iniciava ali o Projeto Galácticos, em que ele simplesmente saía contratando todos os melhores jogadores do mundo e formando elencos simplesmente monstruosos. Então, meio que o Barcelona foi ficando para trás do seu maior rival, e com isso problemas dentro e fora de campo começaram a acontecer. Nessa época, o Barça tentou a contratação de David Beckham para o meio-campo, mas o Real Madrid fez uma oferta maior e levou o craque. Assim, eles partiram para o plano B, indo atrás do gaúcho que na época jogava no modesto PSG, que era bem diferente do que é hoje. E pô, que plano B, hein? Até hoje os torcedores do Barcelona devem estar comemorando a contratação de Beckham pelo Real Madrid. Mas a principal coisa que Ronaldinho fez pelo time espanhol não foram os títulos ou os resultados fora de campo. O brasileiro foi responsável por criar o maior ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi. Quando o R10 estava no auge, Messi era um pequeno garoto que iniciava sua carreira no time principal do Barça. Quer dizer, pequeno Messi até hoje, né? Mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. E o bruxo foi ajudando seu colega argentino a ganhar espaço no time titular, o que é até algo raro de se ver hoje em dia. Geralmente, quando um craque como Ronaldinho está no auge, brilhando em um grande time europeu, a última coisa que ele quer é um jovem promissor pronto para passá-lo para trás. Mas não foi assim que o brasileiro pensou, e ele tinha um bom motivo para isso. Claro que, além de tudo, o craque foi muito humilde, mas ele também reconhecia que Messi seria um grande jogador no futuro, até maior do que ele era na época. E quem disse isso não fomos nós aqui do Torcedor Curioso, mas sim Kobe Bryant, a lenda do NBA. Em 2016, enquanto Messi ganhava sua 5ª bola de ouro e se tornava o jogador que mais vezes foi o melhor do mundo, Kobe deu uma entrevista falando sobre o dia em que conheceu o craque argentino. Há muito tempo atrás, o Barcelona veio para Los Angeles. Ronaldinho, que é um bom amigo meu, estava falando comigo e me disse: "Kobe, olha, vou te apresentar o cara que será o melhor jogador de todos os tempos." Eu respondi: "Mas e você? Você é o melhor." Mas ele disse que não. Esse garoto seria o melhor, e era o Lionel Messi com apenas 17 anos, contou Kobe Bryant. Pois é, Ronaldinho já conseguia ver em Messi um grande jogador. Ele fez o que podia para ajudar o garoto. Inclusive, foi ele que deu assistência para o primeiro gol de Messi. Aliás, um golaço. Não só pela finalização do argentino, como também pelo passe de Ronaldinho. Dá uma olhada. Passe por cima maravilhoso do bruxo e um toque nojento de Messi para encobrir o goleiro adversário. Uma pintura. E o mais legal dessa história é que apenas alguns minutos atrás, eles tinham feito um lance muito parecido com esse. Toque por cima do R10 e gol de cobertura de Messi. Só que esse gol aí foi invalidado pelo juiz, que marcou errado o impedimento do craque argentino no lance. E não foi só com assistências que Ronaldinho ensinou Messi, mas também com seu exemplo. Até porque Lionel viu de perto o brasileiro fazer coisas gigantes com a camisa do Barcelona. Vou te citar só um exemplo para você ter uma ideia da influência de Ronaldinho na carreira de Messi. Como eu te disse lá atrás, o Real Madrid teve um período bem grande de dominância na Espanha. O Barcelona chegou a ficar 5 anos sem ganhar título nenhum. E nem preciso dizer que o time de Madrid ganhava a maioria dos clássicos.
Se naquela época você falasse para qualquer torcedor do Real que o Barcelona ia ganhar um clássico dentro do Santiago Bernabéu de 3-0 fora o baile, provavelmente ele iria rir da sua cara. Mas foi exatamente isso que aconteceu em 19 de novembro de 2005, um dia histórico para o futebol mundial e muito especial para nós brasileiros. Cara, eu faço questão de te falar a escalação do Real Madrid para esse El Clássico. No gol, a lenda Iker Casillas. O setor defensivo era formado por Sérgio Ramos, Helguera, Roberto Carlos e Salgado. Só monstro. O meio-campo vinha com Pablo Garcia, David Beckham e ninguém mais, ninguém menos que Zinedine Zidane. E o trio de atacantes tinha Raul, Robinho e Ronaldo Fenômeno. Fala aí se não é um elenco simplesmente absurdo. Ah, e essa galera toda comandada pelo professor Vanderlei Luxemburgo. Claro que o Barça tinha vários craques, como Deco, Eto'o, Xavi, Iniesta e Messi, que foi titular naquele jogo. Mas a diferença entre os elencos era muito grande. O Real era completamente favorito para o confronto. Só que ninguém avisou isso pro Ronaldinho. O cara destruiu em campo. Sério, o bruxo não jogou aquele jogo, ele deu show. O primeiro gol do Barça veio de uma assistência de Messi para finalização de Eto'o, logo no início de jogo. E depois disso, Ronaldinho fez 2 golaços, mas só assistindo o jogo para entender o que o R10 fez em campo. Ele literalmente brincava com a bola nos pés, como se estivesse jogando contra o seu time aí na pelada de fim de semana. E detalhe, isso tudo na casa do Real Madrid, ou em outras palavras, em pleno Santiago Bernabéu, lotado da torcida merengue. O resultado? A orgulhosa torcida do Real se rendeu ao bruxo. Depois do seu segundo gol, eles se levantaram e começaram a aplaudir o craque brasileiro. Claro que isso virou manchete no mundo todo. Afinal, finalmente o Barcelona ameaçava o domínio madrilenho na Espanha. Mas mais do que isso, Lionel Messi conseguiu ver de camarote o que ele teria de fazer pelos próximos anos. Ele viu que, embora aquela camisa 10 do Barcelona fosse muito importante e muito pesada, ele devia a vestir com orgulho. Messi viu que, além de tudo, ele devia jogar sempre com alegria nos pés, mesmo que estivesse enfrentando um elenco repleto das estrelas mais caras do futebol mundial. E foi exatamente isso que ele fez. Seguindo os passos do bruxo e até o superando, Messi tornou o Barcelona o time mais temido do mundo. A gente viu o argentino fazer história ao lado de Iniesta, Xavi e Pepe Guardiola. O ET foi tão genial e grandioso que mudou a forma como o futebol é jogado. Os times adversários tiveram que aprender a marcar o estilo de jogo daquele Barcelona de Messi, que encantou o mundo. Jogar aquele jogo ofensivo e com toques rápidos e precisos, com muita posse de bola, foi por muito tempo meio que obrigação para a maioria dos clubes. E pensar que tudo isso começou em 2005, quando Messi e Ronaldinho jogavam juntos. Falando em craques lendários, Ronaldinho também tem a oportunidade de conhecer Ronaldo, só que como adversário. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja o dia que o bruxo e o CR7 se enfrentaram pela primeira vez.